Do livro Horizontes da Mente, psicografado pelo médium João Nunes Maia, através do Espírito Miramês. Capítulo 39. Pensamentos fixos. Os maus pensamentos demonstram desequilíbrio psíquico, senão processos dolorosos da evolução da alma. Pois assim como o progresso do espírito é norma irretorquível de Deus, também atinge a área biológica, para que um instrumento carnal se afine em escala maior e redunde em harmonia com a chispa divina. A enfermidade mais comum na atualidade constatará a verdade de que o sistema nervoso está passando por desequilíbrios inenarráveis, cujas causas a própria medicina desconhece, tanto que se esforça para aliviar os sofredores, atacando os efeitos, por desconhecer as origens em que se fundamentam os processos evolutivos das criaturas. As doenças de fundo nervoso, com o passar dos anos, dotam a criatura de maior sensibilidade. De certo modo, são valores físicos a entrarem no campo da hereditariedade. E a geração do terceiro milênio, por conquista, já recebe, como bênção de Deus, um corpo de alta sensibilidade, de sorte a servir-lhe com mais eficiência no desempenho de altas funções espirituais. Pensamentos fixos são como fogo purificador, levando as condições mentais para a alta temperatura, de modo a refratar o espírito contra quaisquer investidas do meio ambiente do futuro, porquanto é sofrendo que nós outros armazenamos experiências na profundidade da vida, desde quando a dor surja sem a nossa participação direta, direcionada pelo tempo e configurada com as leis imortais do Criador. A inércia da alma desfigura, por sua vez, a sensibilidade mental, incapacitando-a de circular todos os pensamentos em favor do seu equilíbrio. E estes, como estantes, se ajustam na tela mental, perturbando parte da consciência, para que a razão busque, mesmo na inconsciência, os meios indispensáveis, sem levar em conta o tempo para a verdadeira saúde. Todas as enfermidades são meios e recursos da natureza para levar as almas mais além, tanto quanto os outros reinos, em todas as escalas da criação. Pessoa alguma sobe sem sacrifício, nem sorri antes de chorar. Tudo isso passamos até aprendermos a amar uns aos outros, porque o amor está inconexo com o ódio e o egoísmo, pairando acima das nossas inferioridades. É certo que o bem depende de sucessivas fixações de todas as virtudes na consciência profunda. No entanto, essa escrita em nós mesmos somente traz a felicidade, ao passo que, ao contrário, a influência do meio ambiente inferior programa condições para pensamentos fixos, corrosivos e fornece fluidos adequados para dormentes ideias que desajustam a oficina da mente.
O regime de urgência da nossa parte é lutar. Mas nunca devemos fazê-lo sem condições apropriadas de enfrentar os inimigos internos que, por vezes, dominam grande região dos nossos sentimentos. E essa batalha começa na mente. Montemos o nosso quartel-general nessa imensa planura onde floresce o joio com abundância e cultivemos o trigo sem desânimo, que o tempo nos mostrará o quanto vale o esforço próprio. Comecemos logo a valorizar as mínimas coisas agradáveis. Empenhemo-nos com interesse no bem-estar das criaturas, sem exigências, favorecendo, no que pudermos, a cultura dos semelhantes e a educação das pessoas. Nas conversações que tivermos diariamente, policiemos os pensamentos para não escaparem alguns que possam aborrecer os companheiros. Alegremos o ambiente em que tomarmos parte com humorismo sadio e proporcionemos, dentro das nossas forças, oportunidades de trabalho aos irmãos que nos procuram. Não deixemos que pessoa alguma volte vazia de esperanças na confiança que depositou em nossos corações. Introjetemos em nós a fixação de servir como instrumento de Deus para o bem de toda a humanidade e ocupemo-nos de fixar em nossos corações o amor cada vez mais puro, pois ele é o solo que nos alimenta do grande suprimento da vida, Deus. O bem depende de sucessivas fixações de todas as virtudes na consciência profunda. Querido amigo, querida amiga, fazendo um breve comentário desta linda lição, no princípio ele já começa a dizer que os maus pensamentos demonstram desequilíbrio psíquico. É preciso nós tomarmos consciência disso, que os maus pensamentos que estamos tendo, primeiro, pode ser influência de uma criatura desencarnada, o que não nos tira a responsabilidade, porque nós estamos tendo sintonia. Mas o mais importante é nós frearmos esses pensamentos negativos, para que a gente não seja mais doente do que já somos, porque o desequilíbrio ele virá fatalmente com os maus pensamentos. Mais na frente ele diz: todas as enfermidades são meios e recursos da natureza para elevar as almas mais além, tanto quanto os outros reinos em todas as escalas da criação. Ele está informando que as enfermidades são para nós humanos, como também para todas as escalas da criação. São meios para que nos possamos melhorar, elevar as almas mais além. Desta feita, as enfermidades que nós mesmos provocamos em nós, não é ninguém, somos nós mesmos, provocamos com os maus pensamentos, é que devemos frear. Porque tem uma frase que diz assim: o corpo físico é o duto excretor da alma. Em outras palavras, é através do nosso corpo físico que nós excretamos, que nós jogamos para fora as nossas mazelas. Ele diz ainda que pessoa alguma sobe sem sacrifício, nem sorri antes de chorar. De acordo com ele, e que realmente está correto, nós precisamos de muito sacrifício. Autossacrifício, na verdade. Porque ninguém sorri antes de chorar.
Diz ainda que o regime de urgência da nossa parte é lutar. Nós temos que realmente lutar. Lutar contra quem? Ele diz, mas nunca devemos fazê-lo sem condições apropriadas de enfrentar os inimigos internos que por vezes dominam grande região dos nossos sentimentos. Esta questão é muito importante porque nós nunca pensamos que estamos com inimigos internos. E nós temos essas questões mal elaboradas que nós ainda ruminamos, deixamos passar para fora nossos sentimentos ainda grotescos, ignorantes, em pensamentos, palavras ou obras. E é isso que nós temos que nos educar. Diz que comecemos logo a valorizar as mínimas coisas agradáveis. Empenhemo-nos com interesse no bem-estar das criaturas, sem exigências, favorecendo no que pudermos a cultura dos semelhantes e a educação das pessoas. Comecemos a valorizar pequenas coisas. Isto é muito importante, porque nós possamos estar num dia diante de uma pessoa altamente culta, educada, a quem nós temos que aprender com ela. Mas nós teremos também a oportunidade de estarmos diante de pessoas que não têm cultura, que também não têm nenhuma educação. E aí qual é o nosso papel? Fugir dela? Não. Nós sermos amáveis naquele momento e deixar um pouco de nós para ela, para que ela possa perceber que existe algo melhor do que a ignorância. Assim como a gente, diante de uma pessoa culta e ao mesmo tempo educada, a gente sente bem, não é assim? Da mesma forma, você, diante de pessoas mais simples, faça isso também. E aí, é o que ele diz, nas conversações que tivermos diariamente, policiamos os pensamentos para não escaparem alguns que possam aborrecer os companheiros. Isto chama-se vigilância. Sejamos vigilantes com os nossos pensamentos, porque para escapar é realmente do nada acontece. Alegremos o ambiente em que tomamos parte com humorismo sadio e proporcionemos, dentro das nossas forças, oportunidades de trabalho aos irmãos que nos procuram. Alegremos o ambiente, aonde estejamos, que nós possamos estar sempre com um sorriso nos lábios. Isto é muito importante. Não deixemos que pessoa alguma volte vazia de esperanças, na confiança que depositou em nossos corações. Todas as pessoas que nos procuram, seja de forma direta ou indireta, se chegou até nós, é porque nós estamos sendo procurados para lhe dar um conselho, para dar um alento e muitas vezes ouvir. A maioria das pessoas querem ser ouvidas. As pessoas hoje não têm tempo, entre aspas, para ouvir as outras. Isso acontece muito em casa. Quantos filhos não têm o que conversar? Eles gostariam de conversar com o pai e com a mãe, mas eles não dão brecha para isto. Eles estão sempre atrasados para fazer alguma coisa. É onde ocorrem muitas drogas, porque ele acaba procurando as drogas, este filho. Então pensemos nisso, que nós tenhamos tempo para dar uma atenção para uma pessoa que muitas vezes ela está precisando, às vezes, é de conversar. Simplesmente conversar. Aqui na conclusão ele diz assim, o bem depende de sucessivas fixações de todas as virtudes na consciência profunda. Desta forma, este bem que vamos fazendo todos os dias, nós temos que fixá-lo como virtudes na consciência profunda. Isso tem que fazer parte do espírito, da consciência do espírito, que nós temos que fazer o bem. Uma lição maravilhosa que vale a pena reler. Um grande abraço e até mais ver e fique com Deus.